Fala aí, torcedor do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Verdão 2-1 sobre o Bragantino. O Palmeiras mostra que é o time da virada, virou no segundo tempo, perdendo por 1-0, mas foi muito forte e virou com o Murilo e o Maurício e já abre 4 pontos de vantagem aí para o segundo colocado, que é o Flamengo. E na próxima rodada teremos Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras pode abrir 7 pontos de vantagem para o time carioca. Vamos trazer aí o pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do time da virada você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Vai começar o Mesa Redonda Futebol Debate, das 9 às 11 aqui na TV Gazeta, com convidados de peso, o Dinei, ex-Corinthians, e sabe quem vai estar aqui, ó? Aqui, ó. Ah, meu garoto! Isso aí, viu? Aquele canhão no ângulo inesquecível. Colo-Colo, inesquecível. Rapaz! Hoje o Mesa tá... E esse Palmeiras, até quando joga mal, vai bem, hein? Esse Palmeiras tá demais, hein? Campeão de novo. Vai ser campeão de novo? De novo, brasileiro. Ih, profecia de Cleiton Xavier. Vou falar muito. Inclusive, o que eu falei é verdade. Hoje o Palmeiras não jogou bem. Individualmente, vários jogadores que são demais não fizeram uma boa jornada. Piquerez, Richard Rios, Estevão, Flaco Lopes, jogadores que decidem hoje, ao mesmo tempo não jogaram bem. E mesmo assim, o Palmeiras ganhou o jogo. Que fase, hein, Palmeiras? Vem pra cá, quem não segue, siga, compartilhe, dê o like, comente, aquelas coisas todas que você já sabe. Mesa Redonda, TV Gazeta, das 9 às 11 da noite. Vamos falar muito, não só do Palmeiras, mas claro, de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Venha! Idade na janela de transferências do Flamengo agora é um substituto, né, um reserva para o Arrascaeta, porque já chegou à conclusão que não tem esse cara. Por isso que eu tô falando até de equilíbrio. O Palmeiras tem, me parece que tem peça, para todo mundo ali tem uma pecinha que vai se encaixar. O Flamengo me parece, nesse ponto, embora tenha um grande elenco, falta... Nesta etapa do projeto Abel, transformar o Rafael Veiga num personagem principal. Isso. Ele pode vir a ser ainda, mas ele não é nesse formato. Então é um Palmeiras que, dentro da sua ideia de jogo, e não dá para comparar, é impossível comparar o caminho que cada um escolhe, não é? E no caso do Palmeiras, ele tem não tem o Facundo não está legal, vou colocar o Maurício, e ele tem outros jogadores que podem executar a função, o Giai começou a jogar finalmente. Então, assim, o Abel, ele encontrou um modelo e ele pode fazer trocas dentro desse modelo e mantê-lo ativo dentro da ideia do primeiro tempo, mantendo a ideia do segundo com novos jogadores. O Flamengo, assim, hoje não tinha... A gente vai entrar no Flamengo daqui a pouco, mas não tinha mas Gerson. a mistura tá boa aqui. Não tinha Gerson e não tinha Rascaeta. Tá bom, De La Cruz tinha que estar mais preocupado em ser um segundo volante, mas com o Everton Araújo e não é o De La Cruz que se manda e larga o garoto sozinho. Então, com isso, ele tinha um quarteto de atacantes e que muda todo o funcionamento, né? Tinha o Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Luiz Henrique e o Bruno Henrique ali tentando encontrar o espaço dele. Tá bom, se o Bruno Henrique chega na área com o Pedro, o De La Cruz está lá atrás, o jogo fica vazio, né? Então, é um Flamengo que, dentro do seu modelo, ele tem o ideal com a Arrascaeta, com o Gerson, com o De La Cruz. Hoje não tinha Arrascaeta, nem Gerson, o De La Cruz sozinho não ia conseguir fazer essa equipe ir à frente. Produzir. E o Botafogo foi muito inteligente. O Flamengo com time A ou B ou C vai ter a posse e vai jogar no meu campo. Perfeito, eu vou jogar uma partida em lances mais verticais. E poderia até ter vencido o jogo. Eu acho que são estágios diferentes do trabalho. Sim. O estágio do Abel hoje é diferente do estágio do Felipe Luiz. O que o Abel já viveu no Palmeiras, ainda que o Felipe Luiz tenha muito potencial, é diferente de tudo que o Felipe Luiz já viveu no Flamengo. Para você lidar com situações de jogo e de temporada. Mas eu não acho que o Flamengo está nesse problema todo. Acho que passa por confiança. Eu acho que já foi pior. Eu não acho que tem nenhum problema. Eu Está acho tudo bem, que inclusive. o Flamengo hoje não vence, porque tinha um bom adversário do outro lado. O Flamengo começa muito bem o jogo hoje. Começa, para mim, tão bem quanto começou contra a LDU, só com a diferença que tinha um adversário mais capacitado do outro lado hoje.
e teve uma bola que entrou num cruzamento, num escanteio contra a LDU, que muda um pouco a dinâmica do jogo, e a LDU é muito menos time que o Botafogo. O Botafogo, do meio para o final do primeiro tempo, acho também combina. O Flamengo teve mais momentos melhores na partida. Mas o Botafogo, do meio para o primeiro tempo, para o final do primeiro tempo, entende o que é o jogo, começa a esticar a bola. Juan e Igor lá na frente segurando, para quem passa, poderia ter feito mais coisas, melhor. O Botafogo, em alguns momentos do segundo tempo, começa também a entender como neutralizar, a saída do De La Cruz quebra um pouco o ritmo, então o jogo fica mais igual por ali. O 0-0 num clássico contra o Botafogo não é o problema. O Palmeiras construiu um resultado sobre o Red Bull Bragantino, também para mim é diferente você conseguir o resultado contra o Botafogo hoje, ainda que as posições sejam diferentes. Acho que a situação do Flamengo ela já foi pior. Quando o Flamengo vence dentro de casa, espantando uma pressão de Libertadores contra a LDU, tem alguma coisa. Quando ele vence o Bahia na semana passada, também é uma situação positiva. Teve aquele jogo 4-0 contra o Corinthians, tem um pouquinho de tempo, já passou, mas também tem coisa ali. Só que eu acho que o Flamengo ainda tem um estágio diferente de trabalho do Felipe Luiz na comparação com o Abel. E isso, num recorte comparativo, que vai existir sempre de campeonato, o Palmeiras está um pouquinho à frente. Às vezes vai abrir 4, às vezes pode abrir 7, às vezes vai ficar com 1 na frente. Eu acho que é mais que isso. Só que o Flamengo não me desagradou totalmente hoje. Só que, assim, é impressionante como a temporada vai cobrando. E a temporada vai cobrando porque o Flamengo também teve mais tropeços e pôde abrir mão de menos coisas durante a Libertadores. A corrida, o morro ficou mais íngreme para o Flamengo na Libertadores, porque vacilou contra o Central Córdoba, não ganha fora. A pressão contra ele deu é diferente, vai ser diferente, vai ter que correr muito contra o Táchira para confirmar o resultado, enquanto o Palmeiras vai estar descansando. Então, acho que isso vai, talvez, não é explicando tudo, porque a gente também não tem resposta para tudo, mas algumas coisas a gente consegue entender esse comparativo que eu acho que a gente vai sustentar até o final da temporada, que é de Palmeiras e Flamengo. Nesse estágio agora, é mais difícil para um adversário enfrentar o Flamengo ou o Palmeiras? Os dois. Eu acho que é igual. É tão difícil quanto. Agora Tem que escolher um. Aonde? Esse aqui é mais complicado. Tem que escolher um. Eu tenho que escolher um para enfrentar nesse momento. eu ainda tenho muito O que medo. é pior? Qual dos dois é mais difícil? Eu teria muito medo do Flamengo no seu melhor dia. Pelo estilo de jogo, pelo jeito de jogar, de ser sufocado, de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Corinthians ou com o Juventude, dadas as diferenças dessas duas equipes nas melhores partidas do Flamengo. O Pedro falou dos estágios diferentes de trabalho, é verdade, mas a gente não pode esquecer que também toda a história do trabalho do Abel não é linear. Ele está trabalhando nessa temporada com uma reconstrução de todo o ataque dele. Ele vinha de um campeonato paulista e antes de um campeonato brasileiro, em que havia muitas discussões sobre o fato do jogo estar muito centralizado do Estevão. Acho que isso já está se resolvendo. Acho que o Palmeiras tem a vantagem dessa menor exigência estética. Você imagina jogadores como o Maurício e o Giai, só para ficar nesses dois nomes, serem soluções para o Flamengo? Cairia o mundo. Todo mundo acharia pouco. E o Palmeiras pode se beneficiar disso. Ele tem essa vantagem, ele não tem esse problema, essa dívida estética. Só uma pergunta, você acha que isso porque esses jogadores são piores do que os respectivos jogadores de suas funções no Flamengo, ou porque os jogadores não têm o glamour, apesar de conseguirem fazer alguma coisa que os jogadores do Flamengo fazem e não ficarem atrás? Eles não têm o glamour e talvez nem tivessem a chance de mostrar que não poderiam ficar E não atrás. tem essas funções no Flamengo. É isso. Eles entram bem nas funções dentro do Palmeiras. E deu um trabalho O Flamengo vai se pedir outra coisa terrível deles. para o Abel encontrar onde colocar cada um ali. Ele passou o Campeonato Paulista dele todinho tentando. E ele conseguiu depois do Campeonato Paulista. Aquele jogo que ele vence Corinthians é um jogo em que, se ele consegue antes esse encaixe, talvez ele teria vencido o Campeonato Paulista. Mas depois, veja o que é o Corinthians hoje, que ganhou o Campeonato Paulista, e o que é o Palmeiras do Abel. Quer dizer, as diferenças. O Corinthians é um time que está buscando seu caminho novamente, numa situação bem diferente, e o Palmeiras muito mais coeso. Isso não quer dizer que esse sistema vai permanecer até o final do ano. Claro. Daqui a pouco, Palmeiras, nos anos do Abel, sempre oscilou. É que quando o Palmeiras oscila aqui em cima. Outros daqui lá para o fundo. E qual foi o fundo do Palmeiras? O Palmeiras ficou em 15º lugar em algum momento? Não. Palmeiras, quando não é campeão, bate para Libertadores. As crises no Palmeiras, os muros pichados, só assim com o 3º lugar, 2º lugar. O pior momento foi o ano passado com eliminações nas oitavas, mas para os dois campeões. Mas eliminou para o Flamengo, eliminado pelo Botafogo. Eu não consigo entender esse futebol que o povo acredita que existe, que é o seguinte, do time... determinados times só têm vitórias.
e só tem finais, e só tem títulos. A gente vai ter que sentar todos eles e falar, decidam. Porque, cara, você tem o Flamengo, você tem o Palmeiras, o Botafogo, se no ano passado, muito mais vigor, mas o Botafogo pode voltar a qualquer momento ser aquele Botafogo que a gente tinha no ano passado, desde que tenha um pouquinho mais dinheiro para contratar. Mas se tem muito mais time entrando nessa dificuldade que é o futebol brasileiro. Como foi o Inter, o Roger, que vive um momento de turbulência, sim, mas teve lá em cima. É o Bahia. Cara, a gente quando tem um momento rico, a gente tem que aplaudir. E não ficar defendendo que só um é que presta. Porque o futebol brasileiro, assim, tudo é para resumir a uma única equipe, a um único jogador. A gente não consegue olhar para a diversidade e entender que o futebol brasileiro é feito dela. A gente sempre quer um. O resto é crise. E um está bem. E quando um está bem, a gente não fala dele para falar dos outros que têm crise. Porque também, vamos combinar, programa esportivo gosta de crise. Não gosta de time ganhando, não interessa. É crise. Né? Isso aí, bom, a gente conta essas João histórias, Martins já sentou lá para falar, vamos lá. Não, então eu queria... quer falar? Eu quero mentalidade. Não, eu ia pedir para mostrar o gol do Maurício, então favor. Vamos ver o João Martins, vamos ouvir o João Martins, na volta a gente puxa o gol do Maurício, já Perfeito. fala mais do Palmeiras também, e daqui a pouco a gente já entra também. Bom, já estamos falando do Flamengo, né? Mas a gente também... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Bragantino. O Verdão muito forte aí para conquistar mais um título brasileiro. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida. Olha aí, ó, já na tela, posse de bola, Palmeiras teve mais, 51% a 49% do Bragantino. Gols esperados, 0,73 para o Palmeiras, 0,34 para o Bragantino. Total de chutes, 15 do Palmeiras, 9 do Bragantino. Chutes no gol, Palmeiras teve 5, Bragantino 2. Chances perigosas, nós não tivemos na partida. Escanteios, 12 do Palmeiras e 8 do Bragantino. Impedimentos, o Bragantino teve 1, o Palmeiras nenhum. Passes completos, 270 do Bragantino, 260 do Palmeiras. Palmeiras agora com 22 pontos no campeonato. E como eu falei no início do vídeo, muito forte para conquistar mais um título brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.